Salve, salve família, como é que vocês estão? Só de boa? Hoje a gente vai reagir à segunda parte aí do canal Piuí da saga Homem-Aranha, certo? A gente já viu a 1, eu vou estar deixando ou passando no cardzinho aqui em algum lugar da tela ou na descrição, certo? Se você quiser assistir a primeira parte primeiro, é só ir lá, certo? Ou se não, vê essa aqui depois da outra, certo? Só pra gente relembrar, tamo junto família, a gente tá na meta de bater 1000 inscritos, então se você não for inscrito no canal, se inscreve que vai ajudar bastante pra fortalecer. A gente que faz conteúdo, mano, a gente precisa disso aí, família. Mas se inscreve, deixa o like, desculpa pedir isso toda hora, mas é porque é o meu trabalho, cara. Vamos pra cima, hein? Saga Homem-Aranha, parte 2 do canal Piuí, crédito na descrição. 1, 2, 3 e play! Antes mesmo do lançamento de Homem-Aranha 2, o pessoal já estava trabalhando no 3. E o Ivan Raimi, que é o irmão do Sam Raimi, estava trabalhando ali num roteiro, num esboço de como seria essa continuação. E ele queria que tivesse o Homem-Areia como vilão, mas também não dava para esquecer todo aquele arco do nosso querido Harry, de como ele ia virar o Duende Verde e tal. Harry. Aí a gente já tem 2 vilões, mas o Sam Raimi ainda queria um terceiro, porque ele tinha o desejo de já introduzir o Abutre nessa história, entendeu? E além do Abutre, vilão pra caramba, né? Os novos personagens que o Sam entendia que precisavam estar ali, como a Gwen Stacy, o Eddie Brock e até o pai da Gwen Stacy. Nesse ponto já dá pra perceber que a linguiça tá enchendo demais. Só que ela explode no momento em que o produtor Avi Arad chega pro Sam Raimi e fala: ó, o Abutre não, tá? Tu só tá trabalhando os vilões que tu gosta, vamos trabalhar uns mais populares, vamos colocar o Venom nesse filme. Ele deu essa sugestão e o Lembrei Sam do filme do Raimi Venom. teve que acatar ela, colocou o Venom no roteiro, tirou o Abutre e tudo isso foi parar nas mãos do Alvin Sargent, o mesmo roteirista do filme anterior, que deveria só polir o material. Só que quando tudo isso chegou nele, ele falou assim: galera, vamos ter que dividir em 2 filmes isso aqui, não dá. Não vai dar não. Mas como a gente sabe, não foi dividido em 2 filmes e toda essa salada de frutas virou Homem-Aranha 3. Ave, mano. Qual Homem-Aranha você mais gosta aí? Comenta aí. Lançado em 2007, 1, 2, 3, 4, 5, tinha 9, direção 10, do Sam 11 Raimi, minutos. roteiro dele, junto com o Alvin Sargent e junto com o Ivan Raimi. E olha, vocês devem lembrar que o Pio já falou isso algumas vezes, né? Quando começa a ter muito roteirista, é porque eles estão avisando assim, ó: vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda não. Vai dar e se não merda. der? Bom, mas na história, E se caiu não um der? meteorito na Terra. E o Peter Parker tava naquele local onde caiu a paradinha. Então Ave aquilo lá Maria. veio que não um chiclete preto, um chiclete de petróleo, e foi grudando lá na motinha do Peter Parker, e ele levou essa parada pra casa. Essa Peter gosminha preta, Parker. O babalô de petróleo? é um simbionte alienígena que futuramente vai se tornar Babalu um de vilão, petróleo. mas espera aí que antes o filme tem outro cara mal pra trabalhar, que é o Harry, que agora de fato se transformou no Duende Verde, tá caçando o aranha a todo custo, e eles protagonizam ali uma grande batalha entupida de CGI. Seja aí pra caralho Nesse mesmo. momento, aquela linguiça que a gente comentou antes começa a feder um pouquinho, cara. Porque assim, nos outros filmes tinha CGI. E de fato, o CGI envelheceu um pouquinho, mas isso é por causa do tempo e tal. Mas a gente entende. O Sam Raimi, o que ele fazia? Ele colocava muitas vezes também o ator com a roupa e tudo mais. Só que essa sequência aqui do Homem-Aranha 3, essa batalha que tem entre o Duende e o nosso querido Homem-Aranha, ela tem muito CGI e toda vez dá pra ver que é um bonecão, entendeu? Acaba ficando É verdade, ruim a né? parada. Os caras não sabem dosar, entendeu? Em vez de colocar É um bonecão pouco de mesmo. pessoa dublê ali lutando e depois um pouco de CG, não, mete só CG. E hoje, quando a gente vê esse filme, dá a impressão de que ele envelheceu pior do que o primeiro e o segundo. E não porque o CGI é ruim, mas é porque os caras usam em excesso. Desculpe! Só que essa batalha acaba e o nosso querido Miranha consegue fazer o Duende Verde bater a cabeça num cano a manco. Ai. Ah, porra. E nesse caso, o Duende Verde é o Harry. E o Harry fica com a mente apagada. Onde é que eu tô? Mas sabe o que tá faltando pra esse filme? Mais um vilão. Pera aí, mas já não tem 2 potenciais? Tem que ter mais um, e é aí que entra o Flint Marko, um assassino que consegue fugir da prisão, porém durante a fuga ele cai em um acelerador de partículas que estava sendo testado naquele exato momento e o corpo dele se funde com a areia do solo. E ele se transforma Caralho. então no Homem-Areia. Essa cena é brisa. Um vilão que vai começar a roubar vários bancos e que isso por si só já tornaria ele um grande alvo do Homem-Aranha. Mas aí, esse filme, esse roteiro nos reserva uma grande bomba, né? Que é a descoberta de que quem Bomba. matou o Tio Ben não foi aquele cara que a gente viu matar o Tio Ben, foi o Flint Marko.
Ai, plot twist. Este é o homem que matou o seu marido. Puta que pariu. Mas que porra é essa? E agora vamos aos comentários sobre tudo isso que a gente acabou de falar. Primeiramente, eu gostaria de elogiar a cena onde surge o Homem-Areia. Ela é muito bem feita, sabe? Ela tem uma trilha sonora bacana, emocionante. Esse Homem-Areia tem uma filha. Então tu vê que quem escreveu esse personagem fez o bagulho com carinho, colocou um background nele e tal. Tem esse lance do passado dele ter matado o tio Ben, que é bem ridículo, mas a motivação do personagem é interessante e a gente vê que simpatiza por ele. Agora, cara, eu voltando essa simpatizei parada aqui aí dele ter ver o matado o filme. tio Ben, aí é sacanagem, né, cara? Por que os caras ficam fazendo isso? Já tinha estabelecido uma parada, pra que dar esse retcon? Isso não funciona nem um pouco, cara, porque a gente viu o tio Ben morrer. Essa cena da morte dele é muito marcante, ela ficou na cabeça de todo mundo. E agora os caras tentam apagar isso, convencendo a gente de que foi o Flint Marko, o outro cara era só um ajudante dele. Não funciona, ninguém compra. Mas sabe qual é o pior de tudo? É que é completamente desnecessário, porque só dele ser um vilão gigante de areia que rouba banco e cria caos, ele já é o inimigo do Homem-Aranha. Não precisa ter esse plus de motivação, sabe? E daí tudo é ligado Verdade. ao Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, pô, que coincidência é essa desgraçada do cara que Depois pegou o povo e matou ataca o tio Piuí. Ben, agora cai num acelerador de areia pra virar o Homem-Aranha, entendeu? Tudo tem conectado desse jeito, velho. Pra Mas quê? Miguel, O pior é que tal toda coisa essa que se história encaixa vai em tal rolando coisa, junto não com é esses assim. outros arcos dos vilões. E o filme nunca decide quem é o seu vilão principal. Esse filme aqui não consegue fazer isso. Não consegue, né? Que inicialmente ele dá Não a entender consegue. que será o Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha, de repente, ele desaparece por 50 minutos, 60 minutos, e aí a gente vai vendo outros personagens e nenhum deles é bem desenvolvido. Que pena. E assim, tudo bem tu fazer uma história não tão boa pra um personagem que acabou de chegar na saga. Quer dizer, tudo bem não, né? Mas a gente até aceita. Mas o que é sacanagem é eles pegar um personagem que já existe, que a gente gosta, e zoar o desenvolvimento dele, que é o que acontece com o Peter Parker. Que nesse filme aqui virou um bocó, um completo bocó. Porque ele começa a salvar uma galera, ele vai lá e salva a Gwen Stacy, que é muito importante nos quadrinhos, ela aparece aqui, ele salva a vida dela, e aí num certo evento que tem, ele, como Homem-Aranha, dá um beijo nela. Puta que pariu. E a Mary Jane assiste. E Nossa, ele que fala, vacilão. tá tudo bem, não tá acontecendo nada, é normal beijar os outros assim. Tá tudo certo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vacilão. Aí ele mano. encontra a Mary Jane no intuito de pedir ela em casamento. Só que ele meio que, tipo assim, ele não se importa com o fato de que ele beijou outra mulher, entendeu? Ele nem passa pela cabeça dele que isso seria um problema. Faz ele parecer um completo idiota. Porque é burro! Burro! Não, e o pior de tudo é que isso é Meu Deus do completamente céu, contraditório com o Peter Parker que foi estabelecido nos dois primeiros Beijar filmes, que outra era mulher um na cara frente da- nitidamente Meu Deus. apaixonado pela Mary Não Jane. quero nem imaginar, Ele gente. sonhava com essa mulher, dava pra ver que eles tinham química, que eles gostavam de estar juntos e tal, e agora ele vai lá, beija a Gwen Stacy pra agradar o público. Cara, isso é muito patético. Olha como você é patético. Até poderia ser legal essa construção de um herói virando um babaca porque as pessoas amam ele. Bom, ele era um nerd rejeitado, daqui a pouco todo mundo começa a amar ele, e seria interessante eles abordar isso. Só que o jeito que eles fazem é muito irreal, sabe? Não parece uma parada palpável. Só que nada nesse filme é palpável porque nada tem o devido desenvolvimento. O problema não são as ideias, é o desenvolvimento delas. Por exemplo, o simbionte entra no uniforme do Peter e acaba contagiando ele. Isso faz com que a personalidade dele comece a mudar. Ele fica mais confiante, ele fica mais babaca, ele se acha melhor que os franja. outros, ele tá mais forte do que ele já era, entendeu? Então, talvez, em um outro filme que desenvolvesse muito bem o simbionte, o Venom, poderia ter esse arco de que o simbionte entra no Peter Parker e aí ele começa a virar um babaca. Mas não, aqui ele beija, ele já é babaca antes de ter o simbionte, aí depois entra o simbionte no corpo dele e é uma bagunça, entendeu? É, ele é Se ele babaca tivesse antes entrado de... depois, aí eu ia entender ele tá sendo Faria babaca. algum sentido, mas assim não faz. Verdade. Não faz o menor sentido. Bom, a Peter, Mary eu tô Jane tentando fica te ajudar, pistola das Peter. ideias com ele porque ele fez essa cagada e vai embora. E vai pra onde? Ai, Mary Jane também não se ajuda, né? Vai lá pros braços do Harry. Harry que agora virou um super good guy. Pelo menos ela foi Apagado, cozinhar, o cara outro que beijou faz na outra na omelete frente e dela. dança. Oxa. Enquanto isso, o Peter Parker virou um babaca. E agora ele quer pegar todo mundo. Ele quer pegar a menininha que faz cookie pra ele, lá onde ele mora. Ele quer mudar de roupa. E ele se veste de uma maneira muito diferente. E aqui tem a cena icônica do Homem-Aranha emo dançando.
E essa cena, assim, ela pode ser ruim, e de fato ela é muito ruim. Mas não dá pra dizer que ela não é icônica, né? Porque todo mundo lembra disso. Ai, ai. Foi igualzinho. Que Cara. não tem como não lembrar, né? Me impressiona como o Sam Raimi, que acertou tanto a mão na veia cômica dos primeiros filmes, tem errado ela tão absurdamente aqui. Porque ele passa dos limites. Na sua cabeça pode ser que seja legal, porque o meme é legal. O meme é bom. Mas é ruim. Isso aqui no filme é muito ruim, É verdade, cara. né? É Se for péssimo, analisar velho. É mesmo. ridículo. No filme fica ruim. Ridículo. Essa cena é ridícula, mas tudo Jogando piora o cabelinho. no momento que ele vai pro barzinho, junto com a Gwen Stacy, lá onde a Mary Jane trabalha como garçonete. Puta merda, viu? Essa cena aqui, ela é inacreditável. Ave, mano. Que porra é essa? Ele começa a tocar um pianinho, começa a dançar com todo mundo. Cara, tu fica assistindo a cena assim, ó, porque tu não quer ver, de tanta vergonha que tu tá sentindo. São cenas que causam Fica só assim, vergonha né? na gente e que muitas vezes, de fato, a gente se lembra delas com algum carinho. A gente fala, pô, Homem-Aranha dançando, pô, aquilo lá é legal e tal. Cara, não é legal. Na moral, não é legal. Ah, não é maneiro isso não é normal, amigo. Como piada, ok, mas dentro da história do filme, do personagem que a gente tava acompanhando, não faz sentido, cara. Não faz. Bom, como o Peter tá mais forte, Dentro o do Simbionte roteiro, né? consegue derrotar o Homem-Aranha de uma maneira muito fácil. E aí ele tá cheio de si, né? Agora ele é o fodão. Jogou na água. Ele também acaba derrotando o Harry, né? Que recupera sua memória, começa a caçar o Homem-Aranha de novo. E aí eles têm uma grande batalha que termina com o Harry tendo seu rostinho lindo queimado. Agora ele tem um chiclete. Oh my god. Nada mais gostoso que um babalu banana. E ele Babalu. chama o Harry de Duende Jr. Olha o Duende Júnior. E ele finge que se assustou. Agora eu vou acabar com a sua raça. E ele faz isso aqui também, ó. Vai chorar. Bom, só que daí o peso na consciência aumentou demais chorar. e ele entendeu, putz, eu acho que eu tô fazendo merda. Então ele vai até uma igreja e começa a tirar aquele simbionte, entendeu? Começa a tocar um sino e aquele bagulho começa a desgrudar do corpo dele. Precisa de Esse meio barulho, que né? O entende Venom que só sai com sino, barulho. Essa frequência sonora é uma fraqueza do simbionte. Ele começa a arrancar e começa a jogar. Só que aqui é importante falar porque tem um personagem que a gente não falou ainda, que é o Ed Brock. Um novo fotógrafo lá do Clarim Diário. É um cara que tem toda uma briga com o Peter Parker, porque esse cara quer fazer foto, ele quer namorar a Gwen Stacy, mas ele é um babaca, entendeu? Ele é um baita de um babaca. Então ele vai na igreja e nesse momento, aquele negócio lá, o simbionte começa a cair. E começa a cair aonde? O simbionte cai justamente na cabeça do Ed Brock, cara. Tinha perdido o emprego, tava ali rezando. Cara, como é que todo mundo se conhece em Nova York? Nova York é grande, cara. Tem muito habitante. Mas essas coincidências do cara jogar o negócio na cabeça do cara que trabalhava com ele. É filme. É filme. Cara, mas pra mim o pior continua É arte, sendo é os filme. erros técnicos desse roteiro safadíssimo. Pô, família, meu Olha boneco só tá que loucura, torto, vocês nem Venom falam, É velho. um dos maiores, se não o maior vilão de toda a galeria do Homem-Aranha. Ô, o Ele Venom dava pra merece ser muito trabalhado, espaço né? pra brilhar. No- Só que o desejo Mano, faz de um filme do colocar Homem-Aranha com o esse Venom, vilão gente. em filme Mas que um ele filme não se bom. encaixa, acabou resultando nisso, um personagem que não é nada desenvolvido, que é largado no roteiro, é tratado que nem merda esse Venom aqui nesse filme, entendeu? O Sam Raimi não queria ele e parece que propositalmente eles fizeram assim, não, vamos botar, mas vamos botar ruim isso aqui, entendeu? Trolei! E aí ele não, é mal desenvolvido e frequentemente ele é muito vergonhoso, porque ele gera todas as cenas do Homem-Aranha emo, toda essa parada aí foi gerada pela inserção do simbionte, entendeu? E quando o Ed Brock fica com o simbionte no corpo e vira o Venom, algo bizarro acontece na cara dele e ele fica o tempo inteiro assim, ó. Porque ele é mau, entendeu? E ele tem que ficar com a sobrancelha assim porque ele é muito mau. Igual a Patino. Olha o que fizeram com o meu garoto. Isso é muito, muito, muito idiota. É ruim. Deus o livre. É muito ruim. Que show Ai, da meu Xuxa Deus, é não esse? continua, tá? Porque é o seguinte, depois dessas tretas todas, o Venom encontra o Homem-Aranha na cidade. Como que ele encontra? Assim, ó. Simplesmente assim, ó, do nada. Eles queriam que eles se encontrassem e eles se encontraram, entendeu? O destino quis, entendeu? E daí o que o Venom fala pro Homem-Aranha? Vamos fazer uma aliança para acabar com o Homem-Aranha.
E aí que vem a cereja de merda no bolo de bosta, que é o seguinte, depois que esses dois vilões se unem, eles conseguem capturar a Mary Jane, a Eterna Isca, e aí o Peter Parker percebe que ele não vai conseguir vencer os dois. Então ele recorre ao Harry, ele vai lá pedir ajuda pro Harry. Pô, Harry, ó, tamo com a Mary Jane e tal. E o Harry se nega a ajudar ele. Aí o Homem-Aranha vaza e neste momento aparece o mordomo do Harry. O mordomo do Harry, que, cara, da onde que brotou? E o mordomo do Harry tem informações. Esse rapaz trabalha no TV Fama, porque ele traz ali a informação pro Harry de que quem matou Norman Osborn não foi o Peter Parker, foi o próprio pai dele que se matou com o seu... Caralho, depois de 1000 anos. Desse mordomo. A lâmina Puta que merda, perfurou velho. o corpo dele veio do planador. Puta que pariu. Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, como é que ele sabia isso? Porque até onde eu sei, o Homem-Aranha levou o corpinho só com a perfuração. Como é que ele sabia qual CSI esse homem fez para descobrir que aquela lâmina era do planador? Cara, que roteirinho ruim, hein? Outra coisa, se fosse do planador mesmo, como é que ele sabe que foi o seu pai se matando? Que não foi o Homem-Aranha que pegou o planador e fez assim, ó, vrau! Porque, tipo assim, Parecendo o Harry novela, precisa da cara. informação de que o Homem-Aranha é um herói, entendeu? Aí o roteiro não sabe como fazer isso. Aí inventa essa desculpa desgraçada. Sabe o que eu ia aceitar? Eu ia aceitar melhor ainda. Que tivesse uma câmera lá em cima filmando tudo. E eles encontrassem esse vídeo depois. Do que este velho, que está morto e esqueceu de deitar, vir contar essa historinha. O velho deve ter Alzheimer e o Harry acredita nessa história. Cara, que roteiro safado, velho. Oh, esse filme aí tá foda mesmo. Ai, meu Deus, um senhor mordomo. Eu não acredito nisso, cara. Eu vou lá ajudar esse homem agora. E ele sai correndo ajudar o Peter. Morre, diabo! Aí começa uma grande batalha na cidade, mais uma vez com muito CGI. Sabe, o CGI do Homem-Aranha funciona. Por quê? Porque eles queriam fazer o Homem-Aranha, entendeu? Mas o Venom tá uma bosta na batalha, entendeu? Porque ele é ridículo. Só que aqui, como a gente falou, é a eterna batalha onde a Mary Jane é uma isca. Aí o Harry aparece, ajuda um pouco. E aí, cara, tem aquelas paradas muito Power Ranger. Mas o Venom é tipo um Homem-Aranha preto, né? Porque é um alienígena, mas tem a aparência do Homem-Aranha. Voando, então... o Homem-Aranha segura ele e joga, sabe? Ai, a coreografia. Ai, o Homem-Aranha. Ai, eu jogo a bombinha pra cima, aí tu vem, dá uma tacada certa nele. Anime, né? Isso é anime. 5 coisas que acontecem em um anime. Bom, nessa batalha o Venom começa a dar uma surra em geral e chega um momento em que ele vai matar o Homem-Aranha. Ele pega o planador do Harry. Que nem o Homem-Aranha fez pra matar o Duende Verde. Poderia ter feito assim, tá? Ele pega o planador do Harry, vai matar o Homem-Aranha e nesse momento o Harry se sacrifica pra poder salvar seu amigo Peter. Depois que ele descobriu, através do mordomo, que o Peter não fez nada de ruim. Puxa, pé de pano, mas você é burro. E aí o Homem-Aranha começa a batalhar com o Venom. E pelo menos essa batalha aqui é bacana, porque tem um lance do som. Ele começa a bater os amancos lá, começa a fazer um show do Blue Man Group. O Carlinhos Brown lá no fundo aplaudindo. Enlouquecido! Adorando o showzinho. E ele consegue derrotar Carlinhos o Venom. Brown. E detalhe, cara, durante essa batalha aqui, tem uma bombinha. A bombinha do Duende Verde que é usada para explodir o Ed Brock e o simbionte. Só que se você dar uns framezinhos pro lado, você vai ver que o Ed Brock virou esqueletinho. Ou seja, de fato ele morreu ali. E morreu. Depois da morte do Harry, do morreu. Ed Brock e do próprio simbionte, o Homem-Areia chega para o nosso querido Peter Parker e fala: ó, eu tava roubando para ajudar minha filha e eu matei o velho sem querer. Me desculpa. Peter Parker desculpa e assim acaba o filme. E é detalhe, não é que ele matou o velho, tipo assim, não foi ele que matou, foi o outro cara. Não. Foi o próprio Flint Marko que matou, mas foi sem querer. Sem querer como? Sei lá, ele tem o dedo mole. O dedo dele é muito mole, entendeu? Encostou no gatilho, pá! Olha, cara, eu não quis acertar no filho da mãe, a arma disparou e eu não sei porquê. Cara, que história é essa, velho? Tu conseguiu entender isso? Não, é que não faz sentido. Não faz sentido. Meu Deus. Homem-Aranha 3 foi o mais bem recebido da trilogia nas Puta, não é bilheterias. possível. Ah, Fez na muito bilheteria, dinheiro. né?
Só que as críticas foram bem mais negativas, porque de fato os problemas desse filme eles são muito evidentes, entendeu? Quando tu analisa o roteiro dele, ele é todo quebrado, cheio de parada que não faz sentido. Realmente deu pra entender que eles queriam colocar muita coisa dentro do mesmo filme e que não funcionou. E assim você vai falar, ah, mas eu gosto desse filme, eu tenho um carinho por ele. Você pode ter isso aí, entendeu? Eu também tenho boas lembranças desse filme aqui, eu vi ele várias vezes quando eu era criança, tem a cena do Homem-Aranha Emo que é muito memorável, mas quando tu analisa ele como filme, ele é ruim. Não, eu acho ele um filme divertido, marcou a minha vida, esse Homem-Aranha, Tobey Maguire, tudo mais. Tem a cena do Homem-Areia, que é muito boa. Mas, cara, o roteiro desse filme, ele é ruim. Mas ele não é pouco ruim, não. Ele é muito ruim, porque ele tenta aqui entupir a gente de vilões. Ele não consegue desenvolver nenhum desses vilões. Nem o Flint Marko, que tinha um bom background, podia ser um vilão interessante. Ele não é. Ele é visualmente não consegue, um legal, né? E tudo mais, mas eles não conseguem desenvolver as coisas. E para conectar tudo isso, eles precisam recorrer a esses recursos safados, que é, por exemplo, um mordomo que tem a informação de quem foi o assassino. Cara, isso é péssimo. Isso é péssimo. Cara, quem é esse mordomo? Ele não foi estabelecido em momento algum dessa saga. E aqui ele aparece com uma das informações mais importantes de todas. E eu vou dizer, tá? Esse filme aqui, geralmente... Por que ele não falou antes, cara? Ele podia ter falado muito antes isso. Ele esperou o Harry ficar com babalu na cara queimado pra contar a história, velho. Ah, ele é sacana. Roteiro de novela. Mas esse filme aqui, ele também tem uma curiosidade, que todo mundo fala que ele é muito ruim porque o produtor quis inserir o Venom. E eu concordo que esse é o grande ponto dele. Mas, também acho, o Venom ele é muito grande pra, Flint tá ligado? Ficar de escanteio. O assassino do Tio Ben saiu da cabecinha do Sam Raimi, não saiu da cabecinha de mais ninguém. Se não fosse o Venom, teríamos o Abutre, provavelmente com menos espaço de tela, mas teríamos. Então eu acho que esse filme aqui ele já começou muito torto, sabe? Muito cheio de coisas. E todo mundo foi botando mais coisas e ele virou esse negócio absurdo aqui que se perdeu completamente. Frankenstein esse filme aqui. Frankenstein. É, só bagunça. Homem-Aranha 3 foi muito bem na bilheteria, então o pessoal obviamente queria um Homem-Aranha 4. Só que assim, o Sam Raimi ficou desgostoso da vida. Começaram a oferecer roteiro pra ele leu 4 roteiros diferentes, falou, puta, não tá legal e tal. Hoje em dia até saiu alguns storyboards onde mostra o mistério, que ia ser o Bruce Campbell e tal. Só que o Sam Raimi não queria voltar pra essa parada, entendeu? Eu acho que ele realmente ficou chateado com o resultado do terceiro filme. Só que a Sony, cara, não pode parar de fazer o filme do Homem-Aranha, porque isso aqui não para de dar dinheiro. Então eles falaram assim, vamos rebutar, vamos chamar um novo ator, um novo diretor e fazer um novo Homem-Aranha. É aí que dá merda. Que deu merda. Lançado em 2012 com o roteiro de Alvin Sargent, de Stephen Kloves, lá da saga Harry Potter, e do James Vanderbilt, de Zodíaco, o espetacular Homem-Aranha tem direção de Mark Webb. Ué? Webb? É. James Webb? Webb Teia? Webb Teia, cara. Foi por isso que chamaram ele? Deve ter sido, porque nessa época o Mark Webb só tinha dirigido um filme. Só que, 500 dias com ela. Dele entregava, era perfeito pra isso. Pesou, né? Pesou. Na história, o Richard Parker, que é o pai do Peter Parker, é um homem muito atarefado, um cara que trabalha demais e tal, e tem que dar o vazare. Só que assim, cuidar da criança dá muita dificuldade, né? Tu faz um filho, mas tu não faz um filho pra ti, tu faz um filho pro mundo. Então tu pega e joga o filho pra alguém cuidar e vai embora. Cara, não. O que ele fez? Foda-se! Cara, tu tá caluniando o Richard Parker aqui, tá? Ele era um cientista muito procurado por alguma razão, e aí ele percebeu que o Peter, seu filho, poderia estar em perigo. Então ele pegou o boneco e entregou pro tio Ben e pra tia May. Pegou e vazou. Pegou o boneco e foi entregou. Comprar cigarro. Ai, caramba. Bom, só que o Peter cresce, e ele cresce como um nerd, meio rejeitado e tal. Eles zoam ele na escola. Ah, isso é uma da hora. Thompson, um cara grandão que bate nele. Aí ele é apaixonado por uma garota Faz tempo que eu assisti, meu Deus. E esse Peter também, em certo momento, acaba indo num lugar onde ele é picado por uma aranha radioativa. E essa aranha dá poderes a ele, e assim ele vira um cara muito poderoso. Pera, mas isso aqui é exatamente a história que a gente viu no primeiro filme do Sam Raimi, né? Ué? Pois é, cara, o primeiro ato de um espetacular Homem-Aranha é uma recriação de um filme de 10 anos atrás, entendeu? Ele é um reboot de um filme muito recente. Então quando a gente assiste toda essa transformação do Peter Parker, que na primeira vez teve uma magia muito grande, aqui ela se perde e soa como mais do mesmo. Até porque ele repete várias situações, entendeu? E assim, você vai falar, tá, mas é porque a história nos quadrinhos é assim. E a gente concorda, de fato é assim. Só que você tem que entender a pessoa que vai no cinema, a pessoa que assiste filme. Ela acabou de ver uma história que era muito parecida, e vou dizer, era melhor, era mais bem construída, tinha mais relevância dentro da história. Então é normal que as pessoas olhem pra esse filme e falem, tá, mas
Pera aí, é igual mesmo? De novo! Na minha opinião, É tipo pra nova geração, mas poderia ter sido pulado, entendeu? é muito Porque a gente tem recente, ver que nem o eles Tio Ben falou, 10 morrendo anos de novo, atrás, uma né, outra mano? situação, que é pior do que a do primeiro filme, Sabe que cara. não, mas assim, eu acho que tinha que morrer o Tio Ben. Mas sabe qual é o problema, cara? Eu vou dizer, é porque pra mim eles tentam recriar tudo, entendeu? Não só o mote da parada, mas inclusive cenas. No primeiro filme a gente viu aquele lance dele ir lá na luta, ganhar a luta, querer pegar o dinheiro dele e o cara dá menos dinheiro pra ele. Aí ele fica puto, responde o cara. Aqui acontece exatamente da mesma forma, só que um pouquinho diferente. Em vez de falar, e quem disse que isso é problema meu, ele fala, não é minha política. Ô garoto, me ajuda aí! Não é minha política. Entendeu? É a mesma coisa! Outra vez? E eu vou dizer uma coisa, tá? Tudo isso poderia ter sido resolvido de maneira muito mais curta. Quer mostrar a morte do Tio Ben? Beleza, mostra. Mas tenta fazer algo diferente, sabe? Olha como fez Homem-Aranha no Aranhaverso, que tem uma apresentação dos personagens, ele costuma fazer uma pequena montagem no filme, né? Que fala, oi, eu sou Peter Parker, eu fiz isso, fiz aquilo, tive muito sucesso, blá 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 blá. Cara, matou em 2 minutos um negócio que a gente já viu 1000 vezes, porque a gente não precisa ver 1001 vezes, entendeu? Já Verdade. tá bom, a gente já assistiu isso. Verdade. E por 10 anos, eu fui o primeiro e o único Homem-Aranha. O resto você já sabe. E esse filme não, ele faz isso, recria O resto é tudo. Aranhaverse. Tem algumas diferenças, mas são pequenas. Por exemplo, o laboratório onde eles vão e o Peter acaba sendo picado, ele não tá indo com a escola. Ele entra lá, ele é um intruso dentro da Oscorp. Pega o crachá do Rodrigo Quevara também. Puta que pariu, né? Você pegou um outro crachá, o Peter Parker. Rodrigo né? Quevara. Rodrigo Quevara. Rodrigo Quevara é o nome do cara, porra. Senhor Guevara. No filme do Sam Raimi, ele Que enfrenta va- o cara que matou o Tio Ben Que logo na vara, hein? primeira noite lá. Aqui não, aqui ele começa a ir atrás do cara, entendeu? Ele começa a procurar pela cidade inteira o cara que matou o Tio Ben. Ele tem uma estrela preta no pulso. Eu vou dizer uma coisa, esse filme aqui a gente vai perceber que ele vai recriar exatamente tudo que o Sam Raimi fez, pior. Porém, a única coisa que ele foi original, ele acertou, cara, que é na Gwen Stacy e no Peter Parker. Aqui eles já começam um relacionamento logo no primeiro filme, e assim que o pai da Gwen começa a falar mal do Aranha, o Peter já vai lá e revela pra ela que ele é o próprio Homem-Aranha. E a química desses dois em tela é sensacional. É impressionante como esses dois atores funcionam bem. É um casal maravilhoso verdade. que a gente compra muito. Até parece que eles eram um casal na vida real, né? Um Ai, detalhe, cara. o Mark Webb, que já tem dirigido 500 SMR, dias com não- ela, sabe trabalhar muito As bem ideias. esses momentos mais íntimos. Eles combinam mesmo. Esse é um filme de Combinam herói mesmo. que em vez de brilhar nas cenas de ação, ele brilha nos momentos pequenos ali, sabe? Ele pega no coração. Bom, mas pra continuar as diferenças que tem pro filme original, aqui a gente vai ver que o Peter Parker vai ter que usar o lançador de teias. Ele não tem a teia orgânica, ele faz a parada. E aqui também mostra que ele é um pouco mais nerd, né? Ele é um cara ligado na tecnologia. Ele acaba conhecendo o Dr. Kurt Connors, que no futuro vai ser o Lagarto. Eles fazem uma amizade, eles querem resolver um problema de uma pesquisa do Connors e tal. Inclusive essa relação acontece porque o Connors era amigo do pai do Peter Parker. Daí o Peter Parker fica muito interessado para saber mais sobre o pai dele, ao mesmo tempo ajudar na pesquisa. Então a gente vê que esse lado inteligente do Peter Parker é um pouco mais bem explorado. Mas também tem um outro lado que o pessoal não gosta tanto, que é ele ser meio descolado, dele andar de skate. Agora eu sei exatamente como andar Ai, de skate. caralho. Aí não eu é vou dizer uma possível. coisa, velho. Pô, qual o problema dele andar de skate? Cara, problema nenhum. Eu particularmente não gosto de toda a sequência Eu dele. também não, mas... Pô, tocando Charlie Brown, ele zoando muito. Eu não gosto, tá? Mas também não é uma coisa que me incomoda. Eu também não gosto, mas é que o pessoal tipo Crepúsculo. odeia, porque ele anda de skate, entendeu? E anda bem. Porque tá com poder também, né? Daí é fácil. É verdade. O skate gruda no pé dele e não solta nunca mais. Ladrão! E aqui também tem a pesquisa do uniforme, Esses eles cara detalham não- um pouco mais, que não ele é vai gente, atrás de um mano. tecido que os atletas usam, que tem mais aderência, ele mostra ele serigrafando o símbolo, mostra ele construindo a parada, eles têm um cuidadinho maior nisso, né? E ao mesmo tempo que o Peter vai descobrindo os poderes dele, vai se relacionando com a Gwen, ele também se aproxima do Dr. Connors e começa a ajudar o cidadão numa pesquisa. O Dr. Connors, ele não tem um braço. E ele faz pesquisas com lagartos, que segundo ele são seres que conseguem reconstituir seus próprios membros, entendeu? Porque ele deseja trazer isso para a vida humana. O problema é que ele não consegue resolver essa treta, tá faltando um cálculo ali.
E é nesse momento... É a fórmula de Bhaskara. Exatamente, é nesse momento que chega o Peter Parker e apresenta pra ele a fórmula de Bhaskara e aí ele acredita que finalmente chegou no resultado que procurava. Só que tem um problema, né? Assim como aconteceu com o Norman Osborn lá no primeiro filme, ele tá sendo pressionado pra entregar isso aí logo, entendeu? Existe pressa envolvida. E aí ele decide testar em si mesmo a parada, se transforma num lagarto gigante, começa a ficar maluco da cabeça, exatamente como o Duende Verde, e agora ele quer transformar toda a cidade em lagarto. Caralho. Largato é foda. Pior que é isso mesmo, não é sacanagem. Né? É isso, porra, ele vai ficando louco. A distribuição para toda a espécie pode melhorar a humanidade numa escala evolutiva. É necessário se adaptar para sobreviver. Ajuda o maluco que tá doente! E em paralelo a isso, a gente vê o desenvolvimento do novo Homem-Aranha. E aqui a gente pode falar que, pelo menos, como Homem-Aranha, eles acertaram bem mais. Porque ele é mais piadista, ele zoa os caras que ele tá combatendo, ele tem um monte de piadinhas e tal. Lembra bastante aquilo que a gente já viu nos quadrinhos, né? Como Homem-Aranha, eu acho que funciona muito bem mesmo, porque ele tem essas piadinhas, ele tem esse humor mais ácido. E ele se balançando pela cidade é lindo, né? É lindo, é muito bonito mesmo. É lindo. Muito lindo. Muito bonito. Porém, como o Peter Parker não funciona tão bem. E não é por culpa do Andrew Garfield, que é um excelente ator. Melhor que o Tobey Maguire. Muito melhor do que o Tobey Maguire, entendeu? A culpa é do roteiro, cara. Porque aqui, em vez de eles trabalharem mais aquelas questões do próprio Peter, dele ter todo aquele tempo pra se descobrir, pra entender seus sentimentos e tal, ele fica na busca eterna pelo Richard Parker, o pai dele. Aí ele vai, pesquisa no Google, Richard Parker. E, cara, não, ele pesquisou no Bing, esse é o problema. No Bing ele fez... Ah, não, aí ele extrapolou. Não, mas sério, essa relação dele com o pai, ela nunca vai se desenvolver nessa saga e ela só serve pra enfraquecer a relação do Peter com o Tio Ben. O Tio Ben é a figura paterna do E a Peter. Tia May é escanteada de uma maneira nesses filmes aqui. A Tia May nem lembra. Dá mó dó da Tia May. Quem é você? E olha que massa, assim como nos quadrinhos, a Gwen é muito inteligente, diferente da Mary Jane. A Mary Jane geralmente é a menina que sofre e tá sendo capturada por alguém, né? Aqui a Gwen, ela tem essa parada de ajudar o Peter Parker. E ela é tão inteligente que ela faz um gás anti-lagarto. Uau, também conhecido como SBP. Seja um herói com SBP. Na verdade é um antídoto, entendeu? Vai jogar lá no Kurt Connors e ele vai deixar de ser aquele bichão horroroso que ele virou. E aí a treta é que o lagarto deseja jogar um gás na cidade inteira e o Peter precisa substituir esse gás pelo antídoto criado por Gwen Stacy. No meio disso a gente tem várias Deve ser da hora ser um batalhas, largato, O né? Peter Corta vai o rabo, atrás do vem lagarto outro. nos esgotos da cidade. Em determinado momento, o Kurt Connors descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha e ele vai até a escola pra acabar com o moleque. E aqui tem uma batalha muito massa, porque aparece o Stan Lee ouvindo uma musiquinha enquanto tudo destrói em volta. E isso é muito massa, né? É muito bom. Tem um momento em que o lagarto vai atrás desse cara que tava cobrando ele na empresa, numa ponte, começa uma grande batalha, aí uma criança tá pra cair. E é massa essa cena porque o Homem-Aranha dá a máscara pra criança escapar e tal, é bem bacana. Pô, da hora. Mostra o Homem-Aranha sendo um herói. E é aquele lance que a gente fala muitas vezes de que qualquer um pode ser um Homem-Aranha, tá ligado? Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que pariu. Depois de muitos encontros e desencontros, a gente chega na batalha final. O Dr. Connors quer transformar a cidade inteira em lagarto. O Homem-Aranha... Que ideia é essa também? O Homem-Aranha quer impedir que isso aconteça. E no meio dessa treta toda, aparece o pai da Gwen Stacy, o sogrão, que descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E isso vai ser muito importante, porque essa batalha entre o Aranha e o Lagarto começa a se suceder. O Homem-Aranha começa a tomar uma ruim, e aí quem aparece pra salvar ele? O sogrão, com uma 12, metendo bala no Dr. Connors. Parecia que eu tava jogando Dino Crisis aí, né? Só que no meio dessa treta toda, o pai da Gwen Stacy leva uma agarrada na pança, toma uma ruim, só que deu tempo pro Peter Parker trocar os gases. Aí o gás é liberado, o Connors deixa de ser um lagartão, e a gente vai lá e vê aquela cena de despedida, né, do Peter Parker e do pai da Gwen Stacy. Despedida porque o pai da Gwen Stacy tá morrendo. Eu tô falecendo. Mas um detalhe importante. Antes de morrer, o pai da Gwen olha pro Peter e fala: Peter, promete pra mim que tu vai ficar longe da minha filha, porque é muito perigoso pra ela ficar perto de ti. E o Peter não fala nada.
Mas o tempo passa e a gente vê que o Peter tá se afastando da Gwen. E ele tá cada vez mais distante. Mais distante. Mas chega um dia na aula que ele fala assim, quer saber, eu vou quebrar essa promessa e eu vou chegar perto dessa mina de novo. Não faça promessas que não pode cumprir. Mas essas são as que eu mais gosto. Boy. O Espetacular Homem-Aranha foi muito bem nas bilheterias e recebeu críticas positivas. Assim, parece que a gente falou muito mal do filme. Na verdade, a gente estava só querendo comparar a parte do roteiro, que de fato é muito parecido com o filme do Sam Raimi. Mas como filme isolado, se a gente ignorar o outro, ele é um bom filme. Ele funciona bem, ele tem uma boa origem, tem alguns defeitos, algumas motivações que não fazem muito sentido, mas é um filme bem executado. Tá bom. Inclusive, a principal reclamação de toda a crítica para com esse filme é que ele acaba repetindo muitas coisas que a gente já viu na trilogia do Sam Raimi, né? Então ele acaba, às vezes, soando um pouco cansativo. Mas o Andrew Garfield foi muito elogiado, a Emma Stone também, e pra mim eles são maravilhosos nesse filme. É de longe o que eu mais gosto do Espetacular Homem-Aranha. Eles combinam bem, né? Quando eles estão em tela, funciona muito bem. E eu gostaria de ver muito mais desse casal do que já tem ali, entendeu? Se eu pudesse matar o Richard Parker e dar 10 minutinhos a mais pra Emma Stone brilhar, eu faria isso, cara. É verdade. E diferente, porque pra mim, assim, Mary Jane e Peter Parker lá no filme do Sam Raimi não tem química, entendeu? Eles têm a história... Pra mim tem química. Pra mim não tem química. Pra mim é um casal bizarrinho. Esse casal aqui sim pra mim tem química. É uma parada que dá gosto de ver. No fim das contas, O Espetacular Homem-Aranha foi um filme legal, mas não conseguiu convencer todo mundo. E aí a grande promessa era, em uma continuação... É isso aí, família. Eu acho que se esse filme aí do Tobey Maguire... Se não, vamos lá, vamos supor que não tivesse existido o Homem-Aranha lá no começo, há 10 anos atrás, o primeiro, e fosse esse ator que tivesse feito Homem-Aranha, eu tenho certeza que todo mundo ia pirar, tá ligado? Mas como já teve Homem-Aranha, criou-se todo um sentimento, as pessoas vão, pá. Mas é da hora, pelo menos, né? Trouxe aquela nostalgia do que aconteceu no primeiro filme e tal. Homem-Aranha 3, que eles contaram o filme. Mano, muito estranho, né? O roteiro, os caras são tão inteligentes, conhecem tanta indústria, conhecem tantas pessoas, e faz um filme que as pessoas não pá no roteiro, tá ligado? Mas na questão de ter vilões e super-heróis e não se preocupar tanto com o roteiro, mas tudo bem, né? É isso aí. Eu não tenho um olhar muito crítico, tá ligado? Mas eu vou concordando com algumas coisas, porque tem tal coisas que eu não penso, aí os caras falam e eu começo a pensar, então... Acaba que... pra falar a verdade, eu comecei a desenvolver um senso crítico através deles, tá ligado? Em relação a filmes, até em outras coisas também, tudo que envolve roteiro, tá ligado? Até vídeo. Mas é isso, família. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, família. Por favor, você que não é inscrito, se inscreve. Deixa aqui nos comentários vídeos novos, inclusive para eu estar reagindo que eu vou trazer aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação aqui. Tamo junto, forte abraço. É nóis, tamo junto. Cuidado em que você vai votar, hein, papai. Seu voto é essencial. Tamo junto.